A paz do Senhor Jesus, Shalom, a paz do Senhor. Assim como eu sempre falo, né, que a paz que excede todo entendimento e seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom estarmos aqui mais esse dia, em mais esse encontro para compartilharmos a palavra do nosso Deus. Palavra que edifica, que liberta, que cura, palavra que restaura, palavra que renova a nossa fé, renova as nossas forças. E hoje nós estamos aqui para compartilhar o nosso quarto episódio da nossa série, né? Falando sobre fé, nos ensinando a trilhar esse caminho de fé. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui, né, gravando mais esse vídeo. Eu quero te convidar a você abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15. Você que pode, abra sua Bíblia. Você que não pode, fica aí ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, tá? Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a sua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ó mulher, grande é a sua fé. Hoje nós vamos falar sobre a fé que nos leva ao caminho da humildade, mas também da humilhação. E é claro que eu não poderia também deixar de falar desse cenário, dessa cena, no qual o Senhor Jesus, ele dá essa palavra um pouco dura para essa mulher, mas uma palavra bem assertiva, porque Jesus coloca ela no lugar dela, mas com misericórdia e graça. Ela entende exatamente quem ela é, e por isso que ela recebe aquilo que ela mais almejava da parte do Senhor, que era a cura da sua filha, que era a libertação da sua filha. Essa mulher, nós podemos aprender com ela algumas lições, mas a principal que eu quero deixar aqui, irmãos, para minha e sua reflexão, é sobre essa humildade de reconhecer que ela não merecia estar na mesa do seu Senhor, mas por graça, misericórdia, o favor a alcança. Ela reconhecia que ela não era nada, que ela não era ninguém e que ela precisava humildemente de ser ali tocada, de ter uma palavra liberada, que ela precisava ali ser alcançada pelo favor e pela misericórdia do Senhor. E a Bíblia vai falar que Jesus, ele se compadece daquela mulher. Primeiro a Bíblia vem falando, no versículo aqui 23, fala: E Jesus não respondeu nenhuma palavra. Parece estranho, né? Jesus escutando alguém o chamar, mas mesmo assim não para responder. Jesus ali, ele estava querendo ensinar também os discípulos que estavam caminhando junto com ele, né? A olhar para outros povos, né? Para os gentios, com favor, mas Jesus também estava dando uma lição para aquela mulher, no sentido de, eu quero conjecturar, né? Mesmo eu não liberando uma palavra imediata sobre você, quero ver até onde que vai a fé dessa mulher, porque ela sabe que eu não vim para esse povo, ela sabe exatamente quem ela sabe que ela não pode conversar comigo porque eu sou judeu, mas mesmo assim ela está insistindo, vamos ver até onde ela vai. E a Bíblia vai falar
que Jesus ele não responde nenhuma palavra para ela. E a ponto dos seus discípulos chegar e falar: Jesus, cala logo essa mulher, despede ela, manda ela embora, ela está atrapalhando, ela está gritando. E aí Jesus dá uma palavra para os seus discípulos e aí coloca também os seus discípulos no lugar deles, né? E aí, enquanto que Jesus está ainda falando com os seus discípulos, o versículo 25 diz assim: então chegou ela e adorou. Primeiro, ela reconhece que ela precisa de Jesus. Ela reconhecia, primeiramente no versículo 22, ela vem falando, filho de Davi, ela reconhecia quem era Jesus, que Jesus veio para salvar o seu povo na terra, e depois ela vem reconhecendo, Senhor, em adoração, e ela reconhece, Senhor, socorro, Senhor. Ela vem reconhecendo que Jesus era o Senhor, era aquele que podia, era o único que poderia socorrer, e ela se coloca aí nesse lugar de humildade. Eu não sei você, e eu quero até abrir um parênteses aqui, eu fico um pouco em estado de choque, né? Um pouco estagnado com um povo que costuma se dizer, eu coloquei Jesus na parede. Coloquei Jesus na parede em oração e tive um papo sério com ele. Se ele não fizer, eu largo o ministério, eu rasgo a minha Bíblia. Irmãos, o que é isso? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você para colocar Jesus na parede? Quem somos nós? Fecha parênteses. Quem somos nós? Nós não podemos fazer isso, irmãos. O caminho da porta aberta, o caminho de exercício da fé, o caminho de fortalecimento dessa fé genuína, dessa fé verdadeira, dessa fé constante, trilha-se também o caminho de humildade, porque se nós não tivermos um coração humilde, quebrantado, de reconhecer que nós somos imerecedores de tanta graça e de tanta misericórdia, se nós não reconhecermos quem nós somos diante do Senhor, como essa mulher cananeia de outro povo, ela era talvez uma das últimas a poder chegar, nem poderia chegar ao Senhor, mas ela mesmo assim, humildemente, ela sabia o que ela precisava, e ali em humilhação, diante do Senhor, ela vai reconhecendo o seu senhorio, a sua soberania, ela vai reconhecendo quem era Jesus. Ei, Senhor, filho de Davi, tu és o Cristo, tu és o filho de Davi, tu és aquele que viria, então, por favor, tem misericórdia de mim. Quem sabe essa mulher, nesse ponto da história, ela já não teria ouvido falar quantos milagres que Jesus já realizara. Quem sabe essa mulher, exatamente nessa situação, eu acredito que ela já sabia os milagres, as coisas que Jesus já tinha feito, então ela tinha certeza de que esse Jesus que estava andando em carne na terra era um Jesus de misericórdia, e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Ei, Jesus é um Jesus misericordioso, e ele tem visto a sua causa e a sua situação. Se você aprender esse caminho de humilhação, humildade, reconhecimento de que nós e de que eu e você não merecemos diante do Senhor, eu tenho certeza que assim como ele liberou essa palavra de libertação sobre a filha dessa mulher, ele também está liberando uma palavra que nós necessitamos na causa que nós precisamos. Ele está liberando uma palavra sobre você, sobre a sua casa. Ela é tão interessante que ela tem uma palavra para dar para Jesus, mas a palavra que ela dá para Jesus, que ela devolve para o Senhor, é: sim, Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Traduzindo em miúdos para nós, irmãos, ela sabia que ela não podia, que ela não merecia, mas ela sabia que ela estava diante da própria misericórdia na terra. E por isso ela insistiu constantemente. Aí no versículo 28 fala: então Jesus respondeu. A resposta de Jesus muda. Ó mulher, grande é a sua fé. E eu quero deixar essa reflexão para você nesse dia. Será que Jesus tem olhado para você e visto quão grande é a sua fé? Quão grande é a sua humildade diante dele? Grande é a sua fé, mulher.
Mesmo sabendo quem você é, você não desistiu. Humildemente você insistiu e é por isso. Seja isso feito para contigo como tu desejas, por causa da humildade que você tem em seu coração. E a Bíblia fala, e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Se nós reconhecermos, irmãos, que esse caminho de humildade, de humilhação, não pode se apartar de nós. E nós temos que estar ali constantemente, nos dobrando diante do Senhor, nos rendendo mediante a sua potente mão. Às vezes chorando, pedindo, Senhor, coloque em mim um coração quebrantado, assim como o salmista, cria em mim um coração puro, quebranta a minha alma. Não chegar diante do Senhor como alguém que eu tenho direito, eu sei que... Não, humildemente. Para que nós possamos trilhar esse caminho de fé, nós precisamos saber quem nós somos. Imerecedores, mas alcançados pela graça. E eu tenho certeza que assim como Jesus liberou aquela palavra e a petição daquela mulher foi atendida, Ele também está fazendo isso comigo e com você. Jesus está indo ao seu encontro nessa hora. Jesus está indo ao seu encontro nesse exato momento. Vamos trilhar esse caminho de humilhação, de humildade? Eu quero te convidar, você que pode, curva sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo nessa hora. Eu não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, está me assistindo, mas eu quero te convidar. Todas as vezes que você se achegar, irmãos e irmãs, diante do Senhor, chegue se reconhecendo quem você é. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou ninguém. Jesus, eu sou pó, eu sou cinza, reconhecendo, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Vamos orar? Você que pode, você pode orar comigo? Eu quero te convidar, te desafiar a começar essa oração trilhando mesmo esse caminho de humilhação, abaixando a sua cabeça e se colocando no seu lugar. Ore comigo. Senhor, nessa hora nós estamos aqui. Assim como eu tenho orado nesse tempo, eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos que me assistem nessa hora, Pai. Eu elevo os meus pensamentos ao Senhor nessa noite, Jesus. Nessa hora, nessa tarde, nessa manhã. E peço ao Senhor, Jesus, vai de encontro à vida, Senhor, de cada pessoa que tem me assistido nesse exato momento. Senhor, eu oro para que o Senhor gere humildade no nosso coração, de reconhecimento, Senhor Jesus, de que nós não merecemos, que nós somos imperfeitos, somos um vaso e um vaso de barro, que precisa estar constantemente na sua mão. Pai, nessa hora clamamos para que o Senhor nos perdoa por todas as vezes que nos achegamos até a Ti, com soberba, altivez de espírito, uma linguagem popular, Espírito Santo, querendo colocar o Senhor na parede, Pai. Como exigindo, como se nós tivéssemos, como se o Senhor tivesse, Senhor, que fazer algo por nós ainda mais. Jesus, nós reconhecemos, ó Deus, que nós não podemos, mas por graça e misericórdia, socorre-nos. Assim como aquela mulher cananeia disse, nós dizemos, ó Pai, nessa hora, socorro, Jesus. Eu sei que nessa hora, Espírito Santo, tem muitas pessoas me assistindo, pedindo com a alma aflita por socorro ao Senhor. E a Tua palavra diz, ó Pai, que os seus olhos que as suas mãos não estão, Senhor, escondidas, e que os seus ouvidos, ó Pai, não estão tampados para não, Senhor, ouvir. A Tua palavra também diz que os seus olhos estão em todos os lugares. Por isso, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, faça, Senhor, conforme a petição do Seu povo. Senhor, assim como essa cananeia que chegou diante do Senhor, o Senhor disse, seja feito como você deseja. Senhor, que seja feito, Pai,
como nós, como seus filhos que estão aqui comigo nessa hora, desejamos. Mas segundo o teu querer e a tua vontade, nós exercemos a nossa fé, trilhando esse caminho de humildade, de humilhação diante do Senhor. Assim, Jesus, como nós sabemos quem somos, mas nós também sabemos quem tu és. Assim como essa cananeia sabia que tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és a salvação e a misericórdia na terra. Senhor, por isso ela insistia tanto, e por isso nós insistimos tanto com o Senhor, porque nós sabemos que tu és misericordioso, Pai de bondade, que não desampara os seus. Senhor, faça segundo o teu querer e a tua bondade, a tua misericórdia, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos e queridas, que palavra maravilhosa. Eu me emociono todas as vezes de falar do Senhor, porque verdadeiramente nós não merecemos. Você sabe muito bem que nós não merecemos, mas essa graça avassaladora, esse amor incondicional, essa misericórdia de compaixão do Senhor para conosco, chega a ser constrangedora, chega a nos constranger, assim, de nós sabermos mesmo que a gente não merece, mas esse Deus é um Deus de misericórdia. Tenha sempre em mente que Deus é misericordioso, que Ele não tem prazer no seu sofrimento. Eu não sei por que esse vídeo tem tomado essa direção, mas antes de encerrar esse vídeo, eu preciso te falar. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Às vezes, por pensamentos errados e mentira das trevas, você tem tentado achar que Deus tem prazer na sua dor, no seu sofrimento. Ei, Deus não tem prazer no seu sofrimento. Ele não se agrada de quando o filho dele está triste, abatido e sofrendo. Assim como ele fez com essa mulher. Ele não tinha alegria de ver essa mulher nessa situação. Por isso ele liberou uma palavra de libertação sobre essa mulher. E Ele está liberando sobre você aí que me assiste nessa hora. Esse tempo de dor e sofrimento, de desespero de alma. Esse tempo em que você tem colocado diante dEle, em intercessão e oração, algumas causas. Ele está indo em sua direção e está fazendo um haja nesse exato momento. Ele está trazendo um haja, trazendo à existência aquilo que talvez ainda não existe sobre essa situação do desespero da sua alma. Então creia, Deus é aquele que faz milagres e é aquele que faz o impossível. Então não perca a sua fé, continua trilhando esse caminho de humildade, porque eu quero profetizar que breve, com as duas mãos, breve, você estará contando o seu testemunho, para que todos saibam e vejam, assim como diz o Isaías 41:20, para que todos saibam e vejam que a mão do Senhor fez isso sobre a sua vida. E eu sinto Deus nessa palavra. A mão do Senhor está operando ao seu favor. Creia tão somente. Claro que antes de encerrar esse vídeo eu quero pedir, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, aperta aí o joinha para que esse vídeo se torne aí relevante, me ajude a pregar o Evangelho e a levar a palavra do Senhor aí a outras pessoas. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.